Bom dia, meus caros. Nesta manhã estou aqui para falar algo para vocês. Eu não estou aqui numa árvore chamada sicômoro ou parva brava, uma trepadeira brava, como diz o texto lá em Lucas, capítulo 19, diz que um homem chamado Zaqueu, Jesus, depois de ter curado o cego de Jericó, ele passa por Jericó e ele encontra-se com Zaqueu. Zaqueu é um nome hebraico, de origem hebraica, semita, judia, que significa Zacai, limpo, puro, brilhante, vem do acadiano Zacus. Zacus é brilhante, puro, limpo. Significa que ele é uma pessoa, o nome pelo menos, honesta, fidedigna ou digna de confiança. Mas diz o texto em Lucas 19 que ele era um homem, a sua profissão, a sua atividade era coletor de impostos, era publicano. Eu não estou aqui num sicômoro, mas eu estou aqui diante de uma árvore, um pé de manga, uma mangueira, aqui perto da Lagoa do Vigário, perto da minha residência, a minha casa, aqui em Campos, Rio de Janeiro. Diz o texto de Lucas que Zaqueu queria saber e conhecer quem era Jesus. Aí eu fico me perguntando, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você, para nós? Jesus, era um homem, um pregador simples. Ele era um mestre, rabi ou rabino na lei, versado na lei. Ele era um homem comum que pregou o bem, a paz, a justiça. Ele era um qualquer outro homem pregador, ou que tinha uma ideia, ou uma filosofia, ou Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias Radonei, ou seja, o Messias enviado de Deus. Diz o texto que Zaqueu subiu no sicômoro, e não era uma árvore comum e fácil de subir. Estou aqui no pé de manga, há muito tempo que eu não fazia isso, é a segunda vez já que eu subo aqui nessa mangueira. Eu fazia isso muito quando eu era criança lá em Niterói, São Gonçalo, onde eu fui criado, né? Eu já estou com 45 anos, bem vividos, graças a Deus, mas a gente ainda consegue fazer alguma coisa, né? Como criança, a gente nunca deve perder a infantilidade, perder a inocência de criança. A Bíblia fala que aquele que não se portar ou ser como a criança, não herdará o reino dos céus, ou o reino de Deus. Mas, continuando, Zaqueu queria conhecer Jesus, saber quem era Jesus, aquele pregador que as pessoas estavam comentando, aquele homem que curava as pessoas, que expelia os demônios, expulsava os demônios, curava os coxos, os aleijados, os cegos, os surdos, curava os paralíticos, curava a mulher hemorrágica, curou o cego Bartimeu, dando visão àquele homem. E ele queria conhecer a Jesus. Subiu no sicômoro, numa árvore, em meio à multidão, pois a Bíblia diz em Lucas 19 que Zaqueu era de baixa estatura, talvez 1,5 m, 1,60 m, até menos. E ele era um homem estigmatizado, ele era um homem hostilizado pelo seu povo por ser coletor
e cobrador de impostos, que taxava altos impostos pesados sobre o seu povo. E havia também a obrigação, o costume de o judeu homem do sexo masculino da idade de 20 anos para cima de pagar o imposto do templo. Tinha por obrigação, pela lei, de restituir esse imposto, quem tinha de 20 anos de idade para cima. E ele taxava altos impostos, talvez até defraudava algumas pessoas. E eles eram hostilizados, eles eram odiados, os publicanos, os coletores de impostos, ou os fiscais de renda. E Zaqueu era um deles, né? Levi ou Mateus também era um deles. E Jesus faz uma coisa inusitada, inesperada para Zaqueu. Ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce dessa árvore, desse sicômoro, porque convém eu repousar ou dormir na sua casa. Em meio à curiosidade de alguns, reprovações e acusações de outros, ele desceu da árvore, Zaqueu, e foi ali e hospedou Jesus. E levantou-se, segundo a narrativa lucana, a narrativa de Lucas 19, ele levantou-se, olhou para as pessoas presentes, olhou para Jesus firme e disse: Senhor, se eu tenho defraudado, roubado ou cobrado imposto além do devido, eu quero restituir 4 vezes mais. E Jesus exultou no seu espírito, ficou alegre e disse: hoje chegou salvação nesta casa, nesta família, porque verdadeiramente, Zaqueu, você também é filho de Abraão. Eu fico me perguntando, quem é Jesus? Zaqueu, quando ele pede, desce dessa árvore, talvez Zaqueu, por ser publicano, rico, por enriquecer à custa ou em cima da vida das pessoas, ele enriqueceu ilicitamente. Isso significa que Jesus quer um coração quebrantado. Ele teve que descer, porque ele estava orgulhoso demais. Zaqueu estava, como muitos, arrogante demais para reconhecer a Deus, para saber que ele estava prejudicando o próximo, os seus próprios patrícios, os próprios judeus, hebreus da sua família, da sua etnia. E ele era uma espécie de traíra, digamos assim, ele era uma espécie de traidor. Por quê? Porque ele estava a serviço de Roma, do Império Romano. Aqui nessa árvore, eu fiquei pensando, a gente fica mais alto que todo mundo. A gente sobe na árvore, por isso que eu subi nessa árvore, nesse pé de manga, muito bonito aqui por sinal. E Zaqueu aqui, talvez esteja o mesmo sentimento. Eu estou por cima da carne seca. Eu sou o rei da cocada preta. Não é assim não. A vida não é assim. O evangelho não é assim. Quando a graça de Deus, o evangelho e Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, com a graça de Deus, ela tem a capacidade de viabilizar cura, salvação, perdão, libertação. Zaqueu, ele era rico, ele era benquisto pela sociedade, um religioso, mas o que estava faltando na vida de Zaqueu era a graça de Deus. O que estava faltando na vida de Zaqueu, Zacai, quer dizer, o limpo, o puro, verdadeiramente tinha que fazer jus, né, ao seu nome, pureza, limpeza de coração. Jesus não quer um coração jactancioso,
ufanista, soberbo, arrogante, né? A Bíblia diz lá em Lucas que ele destrona os poderosos, humilha os poderosos e exalta os humildes. Jesus queria que Zaqueu se humilhasse. Jesus queria que Zaqueu reconhecesse que ele também era filho de Abraão. E para ser filho de Abraão, ou seja, filho de Deus, ele tinha que se humilhar. Ele tinha que descer da árvore, descer do seu orgulho, da sua soberba, da sua arrogância, quebrantar um coração. Jesus se agrada, Deus se agrada, meus amigos, de um coração quebrantado, de um coração generoso, gracioso. E ele sentiu a presença de Jesus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e ele disse: se eu tenho defraudado, se eu tenho ludibriado, se eu tenho locupletado, ou seja, enriquecido ilicitamente, de modos escusos, com corrupção, com impostos, com falcatruas, eu quero restituir, quero pedir perdão e devolver. Ao fazer isso, Jesus se agradou, Jesus se alegrou, porque o coração de Zaqueu se quebrantou e se humilhou, né? Humilhação, ser humilde. A palavra humilde vem do latim, quer dizer humus, né? A terra. Nós fomos feitos do barro, da argila, da terra. Somos frágeis, somos humanos. E Jesus se agrada das coisas pequenas. Jesus se agrada dos humildes, dos pequenos, das crianças. Aquele que não se tornar limpo, puro de coração, assim como foi com Zaqueu, não pode herdar, ser salvo, ou herdar o reino de Deus, ou o reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia. Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe a sua casa. Amém.